Oitava edição do Minho e Lima Trail, cerca de 1.200 participantes para as distâncias de 28 km, 15 km e também uma caminhada solidária. Partida e chegada de todas as provas aqui neste cenário fantástico no centro histórico de Ponte de Lima, justamente junto ao Rio Lima. E tudo pronto para a partida. No Largo de Camões, pelas 9 da manhã, tínhamos o início de todas as provas, estes cerca de 1.200 participantes nesta edição deste evento que tinha Fernando Pimenta, o canoísta português, que entre os muitos títulos internacionais tem essas duas medalhas olímpicas em 2012 em Londres, 2020 em Tóquio, e que já participou neste evento, mas que este ano veio precisamente aqui juntar-se à partida do evento, onde vemos neste momento os primeiros metros dos atletas que iam em direção à Avenida António Feijó e depois em direção à Escola Agrária, antes da entrada nos trilhos no Monte da Madalena. Precisamente numa altura desta prova, no final de fevereiro, em que Ponte de Lima estava prestes a celebrar os 900 anos do Foral, precisamente a 4 de março de 1125, em que nessa altura a rainha Dona Teresa outorgou a Carta de Foral à vila, referindo-se como a terra de Ponte. Vemos nas imagens esta ponte lindíssima sobre o Rio Lima com essa extensão de 41 quilómetros desde a província de Ourense até depois a entrada no mar em Viana do Castelo, com as imagens agora de todas as provas, entre elas a caminhada solidária para os bombeiros voluntários de Ponte de Lima, e nesta parte inicial do percurso, esta vista aérea sobre Ponte de Lima, e a imagem da rainha Dona Teresa, quando íamos já para as imagens nos trilhos e para esta primeira parte lindíssima nesta cascata, onde a frente da corrida para os 15 km. João Ferreira, do Ironrun, vencedor na última edição, e que tinha nesta altura a companhia dos dois atletas cabo-verdianos, Wilson Cabral, segundo na edição anterior, e Wilson Luz, que se juntavam a João Ferreira, o trio que liderava a prova nesta parte inicial do percurso. A Associação Desportiva Marcos 09 tinha Pedro Castro e depois Samuel Silva, que juntamente com João Cruz do CB Run ou Carlos Simões do DCI Trilhos Luz Bussaco eram os primeiros homens para os 15 km. Na prova dos 28 km, aqui com o atleta do Vila Verde a correr e com Hélder Franco, vencedor 2 semanas atrás nos trilhos de Viana DDL Trail. Nessa distância mais longa, Nelson Costa da Escola de Atletismo de Coimbra e depois Oscar Mendes do Águias de Alvelos na luta pelos primeiros lugares da distância mais longa. E vemos as imagens de Inês Gomes, For Running Project, líder nos 15 km, tinha vencido os 20 km dos trilhos dos Abutres no início do mês de fevereiro, após o segundo lugar nos 31 km dos Trilhos dos Reis em Porto Alegre no mês de janeiro, a atravessar um grande momento de forma, a atleta da For Running Project. E quando vemos a líder da distância mais longa, Carla Pereira, procurava a sua quinta vitória consecutiva nesta prova, desde 2020 a vencer em Ponte de Lima, ela vencedora em dezembro dos 90 km da Extreme Marathon do Gerês, voltava aqui a procurar também estar nesses primeiros lugares em Ponte de Lima, onde esteve em outubro no Trail do Pé do Negro. E a termos na distância curta a atleta que representa os Lobos do Brunheiro de Chaves, Mercedes, que se encontrou com a Carla nos 90 km da Extreme Marathon do Gerês no mês de dezembro, onde foi quarta e era a segunda nesta altura. Na frente, Sílvia Silva, que vemos nas imagens de equipamento branco. Sílvia Silva, depois de uma longa lesão, a voltar às provas e aos primeiros lugares, tinha sido quarta no Setuta em Santo Tirso na semana anterior, também 12ª no Campeonato Regional de Corta-Mato Curto da Associação de Atletismo do Porto. Eram as 3 primeiras mulheres da geral nestes 15 km, quando íamos de novo até à frente da prova masculina. Os dois atletas cabo-verdianos, aqui com Wilson Luz, vencedor nos 14 km da Extreme Marathon do Gerês em dezembro. Ele que o ano passado por esta altura corria os 21 km da Transgran Canária, onde foi 12º, a ter Wilson Cabral, o homem que foi quinto na meia maratona Manuela Machado com 1h06
no mês de janeiro, e João Ferreira, que chegava aqui depois dos segundos lugares do Trail dos Abutres e do Trail do Covão e da vitória no Trail do Rio Paiva em Sinfãs nos 23 km no mês de janeiro. O trio da frente, que tinha João Cruz do CB Run, sétimo no início do ano nos 20 km do Voga Trail em Severo do Voga, depois de um final do ano passado que o levou às vitórias no Trail das Andorinhas e no Celtic Challenge, homem que foi também terceiro na São Silvestre de Jumaris, e depois a chegada a cerca dos 7 km de prova nesta zona conhecida como o Monte das Antenas, com esta vista lindíssima para o Rio Lima, onde aqui se vê Ponte Lima e se vê Viana do Castelo e a zona onde o Rio Lima entra no mar. João Ferreira era quem assumia a frente da corrida nesta altura. Ele que procurava repetir a vitória do ano passado, um ano anterior que tinha terminado com o quarto lugar nos Picos do Açor, em Arganil, nos 30 km, com a vitória nos 21 km da Extreme Marathon do Jerez, num ano em que foi quarto no Campeonato Nacional de Trail e vice-campeão nacional de Sprint em Sintra, no STE, a ter o homem do Olímpico Vianense, Wilson Cabral, nesta altura, ele que procurava juntar-se a João Ferreira na frente da corrida. Wilson Cabral começou o ano com 29,56 no Nacional de Estrada, vencedor no ano passado da corrida do Porto de Viana do Castelo, e depois o homem da Emicela, Wilson Luz, nesta altura a ficar um pouco para trás, a serem os três homens da frente, quando voltávamos a ter a primeira mulher, Inês Gomes, o ano passado, nesse ano 2024, terminou o ano a brilhar por provas por Portugal, como o Culcorim, ou o Ecológico Trail nos Açores, ou a ida também à Espanha, a Sanabria, ela que foi sexta nos 18 km dos Picos do Açor para terminar o ano, e Mercedes, que entre as várias São Silvestres que realizou no final do ano e no início de 2025, sagrou-se campeã regional de estrada na São Silvestre de Vila Real. Ela, o ano passado, vencedora também do Sabrosa Trail, numa das distâncias dessa prova em Sabrosa, no pódio também do Trail da Cividade, e quando íamos precisamente nesta altura até à meta em Ponte Lima, e num sprint final muito renhido, a termos a vitória nesta edição para Wilson Cabral do Olímpico Vianense, João Ferreira do Ironrun a ser o segundo, a inverterem a ordem da classificação da edição anterior, e Wilson Luz da Emicela na terceira posição, apenas a 11 segundos da 1h17.5 de Wilson Cabral. E hoje foi uma corrida tranquila junto com os rapazes. Começámos a correr do começo até o fim, no sprint, e acaba de ganhar essa prova. Estiveram sempre juntos? Estiveram sempre juntos e era acompanhar e morar uns aos outros. E fico contente. Tentei manter-me sempre à frente até lá acima às eólicas, foi o que consegui fazer. Sabia que ia ser um trail difícil, muito rápido. No entanto, cheguei às eólicas, tentei manter sempre a liderança. Deixei ver o que é que ia acontecer até ao fim. Sabia que eles os dois, agora ao descer, iam ser muito rápidos, iam manter um bom ritmo. E eu deixei-me liderar atrás, deixei-me vir atrás deles e manter o ritmo até ao fim, e saber que a disputa ia ser no fim, visto que os três éramos muito rápidos, e como foi visto, no fim é que decidimos aqui por uns segunditos. Quando nos mantínhamos na zona da meta para receber a vencedora no setor feminino nos 15 km, Inês Gomes, para a segunda vitória do mês de fevereiro, após a vitória em Miranda do Corvo nos Abutres, regressava à Ponte Lima, onde esteve na edição anterior do Minha Lima Trail, para com 1h34:55 se sagrar a vencedora desta distância dos 15 km, deixando na segunda posição, num sprint muito renhido nesta luta pelo pódio, Silvia Silva, que era a segunda, e depois Mercedes a ficar na terceira posição, a fechar esse pódio da geral feminina. Opa, foi incrível. A primeira parte foi muito, para além de ser rolante, era muito inclinado, sempre a subir, mas eu gosto muito de subidas, por isso eram subidas rolantes, não eram partes técnicas, e aí dei o meu máximo, fui impondo o meu ritmo. E como eu costumo dizer, fui por mim. Fui fazendo a prova, depois nas partes mais planas fui impondo o ritmo novamente e gostei muito da prova. Foi duro, após uma paragem muito longa por uma lesão. Esta foi a segunda prova, foi o segundo ano que eu repito este trail. No ano passado fiz o longo, este ano teve que ser o curto.
mas gostou, mas foi lindo, adoro. E o trail a organização está de parabéns. É um trail bem difícil. É, exatamente, e muito rápido, devido ao facto de ser o curto, acaba por ser mais rápido e consegui ficar em segundo lugar, isso é ótimo para mim. E a oportunidade agora na reportagem para escutarmos o autarca de Ponte Lima, Gonçalo Rodrigues. O município de Ponte Lima vê a forma como todas as associações e clubes esportivos, e temos quase 30 no Conselho, desenvolvem aquelas que são as suas atividades. Neste caso em concreto já é a 8ª edição do Minho e Lima Trail. Estamos a falar de uma organização que tem primado sempre pela qualidade e pela capacidade de atração de um conjunto muito alargado de pessoas do país e até aqui da nossa vizinha Galiza, que trazem a Ponte Lima, atrás daquilo que é a componente desportiva, um conjunto de pessoas para que possam também contactar com aquilo que é o património que nós temos para oferecer. Somos um povo que sabe bem receber, sabe bem acolher e que acaba por perceber também que estas iniciativas são importantes numa perspectiva da dinamização da economia local. Estamos a apresentar a 8ª edição do Minho e Lima Trail neste cenário fantástico e agora vamos para o desfecho da distância maior, os 28 km. 28 km que iam juntos com os 15 km até cerca dos 8 km na zona do Monte das Antenas e aí que se separavam para irem para a zona de Beiral do Lima e Hélder Franco. Víamos a passar na frente da prova, na frente de Emílio Carvalho, que era o segundo. Curiosamente, tinham terminado os trilhos de Viana precisamente por esta ordem na classificação. Emílio Carvalho a ser o segundo nesta altura, que tinha Cristiano Cunha depois um pouco mais atrás, nessa luta pela frente da corrida. Emílio Carvalho, ele que representa o Olímpico Vianense, e Hélder Franco da EDL Trail, equipa de Ponte Lima. Hélder Franco procurava aqui de novo mais um pódio em 2025, tinha sido segundo no Trail do Cavalo em Alter do Chão, quando Oscar Mendes era outro dos homens que estava na luta na frente da corrida pelos primeiros lugares, tinha sido segundo nos 17 km do Trail do Covão há 2 semanas atrás, ele que foi segundo nos 90 km da Extreme Marathon do Gerês no final do ano passado, precisamente na frente de Emílio Carvalho, que tinha sido o terceiro nessa prova. Oscar Mendes, que já brilhou também por outras provas longas, como as 100 milhas no Transpeneda Gerês. E vemos só esta imagem aqui lindíssima com o Rio Lima ao fundo, nesta parte dos 41 km de extensão do Rio Lima, numa parte da prova em que tínhamos os atletas dos 15 e dos 28 km juntos nesta zona, e vemos de novo a camisola aqui em tons de amarelo e roxo da EDL Trail e de Hélder Franco, o líder da prova, numa imagem nesta verdadeira serpente que tínhamos aqui neste trilho, que se estendia ao longo de toda esta zona, onde Carla Pereira se mantinha na primeira posição, líder desde o início da prova. Tinha Célia Neto e Alexandra Fernandes na segunda e terceira posição. Com a frente da corrida masculina, Hélder Franco, aqui a jogar em casa, como vemos, já estava isolado na frente da prova. Impressionante a regularidade que vai mantendo nas provas perto de casa, mas nas provas mais longe, como foi o caso do Trail do Cavalo, que já falamos, ou por exemplo os Demónios do Lisandro em Sintra, onde foi segundo no mês de novembro, ou a Taça Portugal de Trail nos Açores, onde foi quinto nesse mesmo mês de novembro. Seja perto de casa, seja mais longe, Hélder Franco mantém essa regularidade sempre nos primeiros lugares e aqui a estar isolado na frente da prova. Vemos também esta variação de trilhos, zonas muito rápidas do percurso a alternar com outras zonas mais técnicas, como vimos no início, a zona da Cascata, trilhos muito bem preparados pela equipa do Minho e Lima Trail, quando Emílio Carvalho já tinha a companhia de Cristiano Cunha nesta altura. Cristiano Cunha começou o ano a correr no Trail do Rio Paiva em Sinfãs, depois de um pódio no Amarante Christmas Trail em Amarante, onde foi terceiro no final de 2024, logo após a vitória nos 60 km do Epic Trail nos Açores, em São Miguel, atleta da Associação Nós Acreditamos, um atleta muito rápido, aqui próximo de Emílio Carvalho. Emílio Carvalho a impor o ritmo nesta altura, e depois a termos Carlos Veloso
homem dos Águias de Alvelos. Carlos Veloso, um atleta muito rápido, ainda o ano passado nos Amigos da Montanha, também no pódio dos 15 quilómetros, ele presença habitual nos primeiros lugares das provas. Numa altura em que regressamos à zona de partida e chegada para escutarmos aqui Rafael Brito, que nos conta um pouco da história deste Minho e Lima Trail. Este projeto nasceu em 2017 por uma pequena grupo de amigos que praticavam corrida de montanha e iniciámos este projeto logo com grande destaque aqui em Ponte Lima, com 1000 atletas já na primeira edição e tivemos um crescimento enorme até à 8ª edição, no qual hoje temos 1200 atletas num ano em que comemoramos 900 anos do Foral da Dona Teresa e para nós limianos é um grande orgulho poder receber todos os participantes que se deslocam ao Ponte Lima para participar e para integrarem este grande projeto que é o projeto Minho e Lima Trail. E voltamos aos trilhos. Parte final dos trilhos em que os atletas passavam na zona do Monte da Madalena, que era o início e final do percurso. Carla Pereira, o ano passado, com uma regularidade impressionante no Nacional de Trail, a ser 7ª e 2ª mulher 40, no Nacional de Ultra também 7ª e 4ª nas mulheres 40, bastante sorridente nesta altura, com cara no misto de sorriso e esforço, a vencedora no Trail de Santa Luzia em junho do ano passado, no mesmo mês em que foi vice-campeã nacional de Endurance nos 100 km no Oh Meu Deus, e Célia Neto, que tinha sido segunda nos 45 km do Stut em Santo Tirso na semana anterior, num ano em que, além dos trilhos, passou também pela prova da Last Man Standing, onde realizou 10 voltas. Começou também o ano com a ida ao Voga Trail aos 55 km, onde foi quarta. Célia Neto, aqui certamente a preparar o regresso aos 3 dígitos, onde ano passado esteve no top 10 do Miúte, e Alexandra Fernandes, no início de ano, onde foi 10ª precisamente nessa prova da Ultra do Voga Trail, acabando o ano passado com o 2º lugar no Trail Azenhas de Carregosa, ou com o 8º lugar na Extreme Marathon do Gerês, vencedora também no Sabrosa Trail em Sabrosa no mês de novembro nos 30 km, após um pódio nos 30 km, o Marco de Canaveses. No início deste ano, a marcar também presença no Ancião Training Camp, mas íamos para a meta, para vermos a vitória de Hélder Franco, EDL Trail, 2 horas e 13 minutos na primeira posição da geral para a distância mais longa dos 28 km. Cristiano Cunha, da Associação Nós Acreditamos, na parte final do percurso, a passar para a 2ª posição, e a 3ª posição para o Olímpico Vianense, Emílio Carvalho, a fechar o pódio da geral masculina, a chegar aqui descalço do seu pé esquerdo, mas com a garra que lhe reconhecemos, a ir até à meta e a garantir este pódio. É uma prova, eu sou de Ponte Lima, é uma prova que eu conheço, tive a vantagem de conhecer bem o percurso, tentei dar tudo desde o início, sabia que é onde eu treino, é onde me sinto à vontade, tinha essa vantagem, dei tudo desde o início, consegui uma vantagem já grande no ponto mais alto e depois foi gerir até cá abaixo. Foi sempre na liderança? Sim, foi sempre na liderança, foi vendo mais ou menos quanto tempo eu tinha sobre o segundo, lá em cima vi que tinha 2, 3 minutos, depois foi gerir também para não cair, para não ter lesões e consegui gerir bem até ao fim. Estes trilhos são bem difíceis? Sim, sem dúvida. Técnicos, com muita altimetria, com muitas pedras, uma pessoa tem que ter muito cuidado onde põe os pés, mas faz parte, o trail é assim. E é assim que vocês gostam também, não é? Sim, sem dúvida, é difícil para todos, vão todos no mesmo percursos e é espetacular, a paisagem é espetacular, Ponte Lima é espetacular e pronto, já é tudo bom. Hoje foi muito bom, foi um trail positivo para mim, que no início do ano fiz um trail no Paiva onde me calhou muito mal, onde me perdi e acabei por ficar desclassificado. Desde então, desde meio de janeiro que não tenho competido. Hoje vim cá competir, o meu objetivo era fazer a prova bem, no conforto, onde consegui isso e consegui o 2º lugar, que foi muito bom também. O que é que achou destes trilhos? Os trilhos bonitos, muito bem marcados, paisagens bonitas, o dia também está muito bom para a prática do desporto. Os trilhos espetaculares.
Ora, antes de mais, parabéns a todos que terminaram a prova e aos vencedores, que estiveram mais bem preparados do que eu. O percurso foi um percurso fantástico, já o ano passado foi. Este ano foi um percurso ainda mais rápido, porque os trilhos não tinham tantas picadas, mas eram muito mais rápidos, técnicos. Era fantástico para fazer e o tempo hoje também ajudou, para ver aqui estas paisagens magníficas. E o que diz a prova em si, correu melhor do que eu estava à espera. Foi andando, nos últimos 6 km perdi-me, onde o terceiro e o segundo me passaram e depois já foi tentar recuperar, mas depois já não é a mesma coisa. Carla Pereira para vencer pela quinta vez no Minho e Lima Trail, 2 horas e 41 minutos a vencer neste ano de 2025, nesta 8ª edição, e a deixar na segunda posição Célia Neto do Pegas OCR Pro Team, ela com 2 horas 59:45. E depois a terceira posição para a Associação Nós Acreditamos e para Alexandra Fernandes com 3 horas e 2 minutos a alcançar o pódio da geral feminina. Hoje correu muito bem. O trail, a prova era muito corrida, era relativamente rápida. Correu bem, não é a primeira vez que faço, já sabia mais ou menos o tipo de percurso que era. E o objetivo era tentar fazer o mais rápido conseguisse. Como é que são estes trilhos? São bonitos. Como eu sou cá da zona, eu gosto deste tipo de trilho. Hoje não era muito técnico, era corrível, por isso é que a prova também se tornou mais rápida. Os trilhos foram muito rápidos e então na grande descida entre os 17 km e os 22 km convidava altas velocidades e tropecei numa pedra e voei e pronto, fiz aqui uns pequenos arranhões. Mas faz parte? Faz parte, é pôr a pé e andamento outra vez. A competição feminina está cada vez mais renhida, estas 3 mulheres nas 3 primeiras posições deste trail estiveram muito bem. Sim, a competição a nível nacional está cada vez mais competitiva, ainda bem. Cada vez temos atletas a ingressar no trail, pessoal que vem do atletismo, da estrada, e isso é bom, porque realmente, assim, eu ando cá mesmo para desfrutar dos trilhos e é lógico para fazer o meu melhor, mas para conhecer um pouco o nosso país, porque o trail convida a isso. A gente, o facto de se deslocar de terra em terra, não só vimos correr, como também, entretanto, vamos saborear a gastronomia de cá de Ponte de Lima antes de ir embora. Esta competição foi muito bem gerida, porque eu estou a preparar o Campeonato Nacional de Endurance. A Endurance são provas a mais de 100 km, que será 2 a 15 dias em Ancião. Então tinha que obedecer aos meus ritmos, porque o treino para uma prova de 100 km não é o mesmo treino para uma prova de 28. E como eu tenho 11 títulos de campeã nacional do meu escalão, portanto eu quero revalidar o próximo título e ainda tenho como objetivo fazer mais 4 títulos, ou seja, as outras distâncias do trail também vou preparar. Vai ser da água para o vinho, portanto vou fazer uma prova de 100 km e depois, passado um mês, uma prova de 24. E já um balanço final com Filipe Correia. A 8ª edição, felizmente foi com uma grande adesão, ou seja, foi a edição que teve mais número de participantes, entre prova curta, longa e caminhada, que reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima. Pelo feedback que temos recebido é bom, os atletas gostaram do percurso, temos tido um bom feedback da prova. Eu acho que nós também, a nossa organização vê-se pelo número de adesão, 1200 atletas em prova, para além de ser uma prova competitiva, é também uma prova de voluntariado e também uma prova inclusiva, porque tivemos atletas com dificuldades visuais a participar na prova. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem. Minho e Lima Trail, 8ª edição, com cerca de 1200 participantes, nos 28 km, nos 15 e também na caminhada. E assim foi a reportagem na 8ª edição do Minho e Lima Trail.